Fala aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Satisfação estar fazendo mais um vídeo para vocês. Bom, hoje eu quero passar uma informação importantíssima para vocês, que é a respeito da seca do rio Eufrates, que está exatamente no livro de Apocalipse 16, e nós estamos vivendo exatamente o derramamento da taça do sexto anjo. Deixa eu achar aqui para vocês. Aqui já está selecionado. Então aqui ó, Apocalipse 16, versículo 12. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e secaram-se as suas águas, para que se abrisse o caminho aos reis do Oriente. Bom, para quem não sabe, abrir-se caminho aos reis do Oriente é para que haja daqui a pouco tempo a chamada Guerra Santa, né, que é a chamada de Jihad por eles lá no Oriente Médio, naqueles países do Oriente Médio, inclusive Israel. E para aquelas pessoas que duvidam se isso está acontecendo ou não, se é verdade ou não, vocês podem procurar aí na internet se vocês quiserem, mas eu tenho algumas imagens para vocês aqui que eu estou colocando na tela para vocês, que é o leito do rio Eufrates, é atual, isso não é antigo, até mesmo porque conforme os anos vieram a passar, o leito do rio foi ficando cada vez mais vazio. E olha hoje como é que está o rio Eufrates, totalmente seco. As pessoas que viviam por conta dessa água, né, que viviam aí para plantar, a maior parte das pessoas que viviam nessa região vivia para fazer plantações. Muitas dessas famílias, dessas pessoas já foram embora porque elas não conseguem mais sobreviver deste rio. Então nós temos aí o leito, você está vendo o leito do rio Eufrates. E uma outra informação que eu quero trazer para vocês também a respeito do Papa Francisco, certo? O que vai acontecer com o Papa Francisco? Ele mesmo, com suas palavras, disse que daqui 2 a 3 anos, isso já faz um tempinho já, deixa eu ver quando que isso foi colocado, foi em 2014, certo? Então em 2014 ele disse que daqui a 2 ou 3 anos, ou seja, daria no máximo 2016, de que ele não estaria mais à frente da Igreja Católica como um líder papal. O que isso significa para mim? Isso é uma opinião minha. Fiz alguns estudos aí em relação ao livro de Apocalipse, cheguei a alguma conclusão, não posso afirmar se é ou não, né? Mas eu acho que vale a pena aqui falar para vocês o que eu penso, o que eu acho. Sobretudo, isso não é o que está no livro de Apocalipse, certo? Mas para mim, o Papa Francisco, ele vai servir aí em 2016, se assim for, né? Creio eu que em 2016 ele vai deixar, eu não sei o que vai acontecer, se ele vai morrer, se ele vai renunciar, enfim, mas em 2016, quando isso acontecer, para mim vai ser o grande sinal de que a grande tribulação vai acontecer em pouco tempo. Esse é o grande sinal em relação ao Papa Francisco. Agora, em relação ao Papa Bento XVI, eu também não sei o que vai acontecer com ele, se ele vai continuar aí o líder, né? Porque ele renunciou ao cargo, porém ele ficou como Papa. Ou seja, no momento nós temos aí o Bento XVI e o Papa Francisco assumindo os mesmos lugares. Você pode até olhar pela botinha deles lá, que o Bento XVI ele tem um sapatinho vermelho e o Papa Francisco ele tem um sapatinho preto. E o que significa isso? Significa que o Bento XVI ele continua como sendo o Papa oficial e o Papa Francisco como Papa emérito, ou seja, como Papa impostor, certo? Mas aí tá a informação que eu queria passar para vocês em relação ao Papa Francisco, de que em 2016, se isso acontecer, será um grande sinal para que nós estaremos aí vivendo a proximidade da grande tribulação. E de que outros fatores aí, incluindo
o Apocalipse 16 com relação ao derramamento da sétima taça pelo sétimo anjo, o que vai acontecer? O acontecimento de um grande terremoto que vai acontecer conforme está escrito aqui, ó. Apocalipse 16, versículo 18. Houve então relâmpagos, vozes e trovões, assim como um terremoto tão grande como jamais houve desde que há homens na terra. Então, minha gente, esse terremoto tão grande que está sendo anunciado aqui pelo derramamento da sétima taça, pelos 7 anjos, e isso daqui é o cumprimento da grande tribulação. Um dos cumprimentos, certo? Porque não será só esse terremoto que vai acontecer. Então, está aí a informação que eu queria passar para vocês. Acredito eu que essa informação, eu não vejo nenhum pastor falar para vocês em relação a esta seca do rio Eufrates, né, em relação aqui ao Apocalipse 16, 12. No mais, pessoal, agradeço aí a paciência de vocês. Se você é novo no canal, se inscreva para obter mais informações. Assista aos vídeos anteriores para você entender, se você é novo aí no canal, se você está com dúvida, assista aos vídeos anteriores para você entender o que está acontecendo, o que vai acontecer, para você também se preparar para o que vai acontecer. O seu preparo, principalmente ele deve ser espiritual, mais espiritual do que o material. O preparo material ele deve ser com mantimentos, né? Você deve procurar aí na internet métodos para você conseguir estocar alimentos. Existe aí no YouTube alguns canais que fazem essa demonstração de como você fazer armazenamento de alimentos em garrafas PET. Funciona. Eu tenho algumas coisas aí engarrafadas em garrafas PET já faz quase 3 anos. Eles não apodreceram, estão como novos, como se tivessem saído da safra agora. Então eu recomendo aí que vocês façam essa prática de estoque de alimentos. Mas tomem cuidado para vocês não fazer errado, porque senão vocês vão perder o alimento, e quando vocês abrirem essa garrafa, esse alimento vai ficar podre e você não vai conseguir comer. Se alguém ficar com dúvida aí, por gentileza comente a respeito desse método de estocamento de alimento, que eu faço um vídeo aí elucidando para as pessoas como fazer. Beleza, gente? Um grande abraço para vocês aí. Até o próximo vídeo e fiquem com Deus. Ao dizer que só vai ter mais 2 ou 3 anos de vida. As declarações foram feitas na viagem de regresso da Coreia do Sul. Francisco está preocupado com a sua própria saúde e acredita que não vai estar muito mais tempo à frente do Vaticano. Em conversa com os jornalistas que o acompanhavam no avião de regresso à Itália, o Papa falou pela primeira vez do tema morte, dizendo que terá apenas mais 2 ou 3 anos à frente da Igreja Católica. Cerco di pensare ai miei peccati, ai miei sbagli per non credermela, perché io so che questo durerà poco tempo, 2 o 3 anni e poi alla casa del padre. Francisco também admitiu a hipótese de se retirar.